o jogador argentino que Pelé admirava. Fala pessoal, hoje eu vou revelar para vocês algo surpreendente. Qual era o jogador argentino que Pelé mais admirava e respeitava? E não é quem vocês estão pensando. Em meio a todas as rivalidades e comparações entre Brasil e Argentina, existia um craque argentino que conquistou não só o respeito, mas a admiração genuína do rei do futebol. Um jogador que, segundo o próprio Pelé, era pura arte em campo. Essa revelação vai mostrar para vocês como o futebol pode estar acima das rivalidades nacionais e como o verdadeiro talento é reconhecido por todos os grandes jogadores. Para entender a importância dessa revelação, vocês precisam lembrar do contexto histórico entre Brasil e Argentina no futebol. Sempre houve essa rivalidade saudável, essa comparação constante entre os craques dos dois países. O próprio Pelé falava sobre isso, desde os anos 50 com Di Stéfano, depois Cannavaro, Maradona e mais recentemente Messi. Sempre essa discussão de quem era melhor, sempre essa competição entre as escolas de futebol. Mas no meio de todas essas rivalidades, existia um jogador argentino que era diferente. Um cara que não entrava nessas polêmicas, que não vivia sendo comparado com Pelé, mas que tinha um talento puro que impressionava até o maior jogador da história. Vou dar algumas pistas para vocês tentarem adivinhar quem era esse craque argentino admirado pelo Pelé. Primeira pista: ele jogava no meio-campo, era um organizador de jogo, um cérebro dentro de campo. Não era atacante como Maradona ou Messi. Segunda pista: ele teve uma carreira internacional muito interessante. Jogou na Europa quando poucos sul-americanos conseguiam essa oportunidade. Terceira pista: ele foi contemporâneo do Pelé. Chegaram até a trabalhar juntos em um projeto cinematográfico internacional. Quarta pista: segundo Pelé, ele tinha uma habilidade específica impressionante. Dominava a bola de uma forma única e dava lençóis espetaculares. Quinta pista: infelizmente, ele não teve a sorte de jogar na era da televisão e da tecnologia moderna. Então muitos não conhecem seu verdadeiro potencial. Para entender a importância desse jogador, vocês precisam se transportar para os anos 70 e 80. Era uma época em que o futebol sul-americano dominava o mundo, mas ainda não tinha a exposição global que tem hoje. Muitos craques ficaram escondidos porque não havia cobertura midiática atual. Não existia internet, transmissões globais eram raras. Então muitos talentos extraordinários passaram despercebidos pelo grande público. Esse jogador argentino era um desses casos, um gênio que poucos puderam ver, mas que impressionava profundamente quem jogava contra ele ou ao lado dele. O que torna essa admiração do Pelé ainda mais especial é que ela era puramente técnica. Não havia interesses comerciais, rivalidade de marketing ou pressões externas. Era simplesmente o reconhecimento de um grande jogador admirando o outro. O Pelé sempre teve essa capacidade de reconhecer o talento genuíno, independentemente da nacionalidade. Ele elogiava Di Stéfano, respeitava Cruyff, admirava outros grandes jogadores da sua época. Mas esse argentino específico tinha algo especial que chamava a atenção até mesmo do rei. Uma das coisas mais interessantes é que esse jogador argentino e o Pelé chegaram a trabalhar juntos em um projeto internacional. Não foi no futebol profissional, mas em uma produção cinematográfica que reuniu grandes craques da época. Era uma oportunidade única de ver dois gênios do futebol sul-americano colaborando, mostrando que o talento está acima das fronteiras nacionais. E foi nessa experiência que Pelé pode observar de perto as qualidades técnicas desse craque argentino. Uma das coisas que mais impressiona na fala do Pelé sobre esse jogador é a consciência da injustiça histórica. Ele reconhece que esse craque não teve reconhecimento que merecia simplesmente por questão de timing e tecnologia. Não teve a sorte de pegar essa nova tecnologia. O Pelé observa com pesar. É uma reflexão profunda sobre como muitos talentos se perderam na história simplesmente por não terem nascido na época certa. Sem revelar ainda quem é o jogador, posso adiantar que o Pelé fica impressionado especificamente com uma habilidade técnica desse argentino. Uma jogada que ele descreve com admiração genuína. É interessante ver o maior jogador da história se impressionando com a técnica de outro jogador. Mostra como Pelé sempre foi um estudioso do futebol, sempre reconheceu e aprendeu com outros craques. Bem, chegou a hora de vocês descobrirem quem era esse jogador argentino admirado pelo Pelé. Um meio-campista genial, que jogou na Europa, que trabalhou com Pelé em cinema, que tinha uma técnica impressionante. Um jogador que representava o melhor do futebol argentino, mas que ficou um pouco esquecido pela história por não ter tido a exposição midiática adequada. Agora vocês vão ouvir diretamente da boca do Pelé quem era esse craque argentino. O Adílis. Sorte está bom, o Adílis fazia. O Adílis era jogador, não foi ator, né? Não, mas tem uma jogada dele impressionante, que ele vem dominando a bola, dá um lençol, só um, que também...
Esses 4 aqui... Não, mas dá um belo lençol e segue com a bola. Ele era craque, né? O Adílis, ele não teve a sorte de pegar essa nova tecnologia, né? Porque era um excelente jogador. Excelente jogador. Mas não tinha televisão. Pouca gente via, né? Promoção. Osvaldo Ardiles, o meio-campista argentino que conquistou o respeito e a admiração do Pelé. Cara, que escolha interessante, né? Não foi Maradona, não foi Di Stéfano, não foi nenhum dos óbvios. Foi Ardiles, um jogador mais técnico, mais cerebral, que impressionava pela inteligência e habilidade. E vejam como Pelé descreve: dá um lençol só e segue com a bola. Pura técnica, pura classe. Agora que vocês sabem, vou contar quem era esse craque. Osvaldo César Ardiles, meio-campista argentino que foi uma das primeiras estrelas sul-americanas a brilhar na Inglaterra. Ele jogou no Tottenham nos anos 80, foi campeão mundial pela Argentina em 1978 e tinha uma técnica refinadíssima. Era um jogador que pensava o jogo, que organizava as jogadas, que tinha uma visão de campo privilegiada. O Pelé trabalhou com ele no filme Fuga para a Vitória, onde pode observar de perto suas qualidades técnicas. O que mais impressiona na fala do Pelé é o reconhecimento da injustiça histórica. Ele não teve a sorte de pegar essa nova tecnologia. Observa com pesar. Ardiles jogou numa época em que não havia redes sociais, YouTube, transmissões globais constantes. Muitas de suas jogadas geniais perderam no tempo, não foram documentadas adequadamente. Era um jogador que merecia muito mais reconhecimento do que teve. O que fascinava o Pelé em Ardiles era exatamente o estilo. Técnica pura, inteligência tática, capacidade de dar lençol e continuar a jogada. Era futebol arte, era o que Pelé mais admirava no esporte. Não era força bruta, não era velocidade pura. Era técnica refinada, era pensar o jogo, era fazer o difícil parecer fácil. A experiência de trabalhar com Ardiles em Fuga para a Vitória permitiu a Pelé observar de perto as qualidades do argentino. E o que mais impressiona é que o Pelé faz questão de distinguir. Ele era jogador, não foi ator. Ou seja, Ardiles estava ali pela qualidade futebolística, não pela capacidade de interpretação. Era futebol puro dentro do cinema. Essa admiração do Pelé por Ardiles mostra como os verdadeiros craques se reconhecem mutuamente. Não importa a nacionalidade, não importa rivalidades históricas. Talento reconhece talento. É uma lição bonita sobre como o futebol pode estar acima das divisões nacionais, como a arte pode ser universal. A revelação de que Pelé admirava Osvaldo Ardiles é uma surpresa positiva. Mostra como o rei sempre foi um conhecedor profundo do futebol, capaz de reconhecer qualidades técnicas independentemente de qualquer outro fator. Ardiles representa uma geração de jogadores que mereciam mais reconhecimento, que tinham qualidades excepcionais, mas não tiveram a sorte de jogar na era da tecnologia moderna. O reconhecimento do Pelé é quase como uma reparação histórica, um atestado de qualidade do maior jogador de todos os tempos. Se vocês gostaram dessa revelação, deixem o like e se inscrevam no canal. E me contem nos comentários, vocês conheciam Osvaldo Ardiles? Que outros jogadores vocês acham que mereciam mais reconhecimento? Um abraço e até o próximo vídeo.